Olá, me chamo Regiane Vieira e é com prazer imenso que eu venho aproveitar esta oportunidade, né, que a internet nos dá, de compartilhar conhecimentos, ideias, informações que podem, de alguma maneira, contribuir para você, tá? Hoje nós vamos falar sobre um assunto que muitos pais, principalmente os de primeira viagem, professores, né, educadores em geral, gostam de estar sempre se atualizando, tentando ali encontrar alguma informação nova, né, algo diferente, algum insight que possa ajudá-los no processo do aprender. E eu vou logo dizendo para vocês que aprender é o mesmo que o respirar, mas nós precisamos do aprender, não só para viver, como para ter saúde, como para ter também a longevidade, tá? Então, vamos lá. Meu nome é Regiane Vieira, eu sou da Celon Coach. Para quem não pode me ver, eu vou me descrever aqui rapidamente, né? Eu sou uma mulher morena, de pele morena. No momento eu estou maquiada, né? Usando batom vermelho, uso óculos de grau. Estou usando, na ocasião, um turbante, né? Um turbante africano, e um blazer marfim com colar marfim também. Bom? E vamos continuar, né? Vamos aqui, eu vou projetar aqui para vocês a minha apresentação, minha tela. Nós vamos para a nossa temática. Vamos lá. Qual o tema da nossa aula de hoje? Opa! Ups, deu tilt. O nosso tema de hoje vai ser sobre principais transtornos e dificuldades relacionados ao aprendizado. Mas não esperem que eu vá falar aqui apenas dos transtornos em si. Pelo contrário, esse vídeo vai trazer para você, e esse é o meu maior objetivo aqui, além das informações, uma reflexão sobre a importância que nós, indivíduos reprodutivos, o quanto é de grande responsabilidade que a gente entenda o impacto das nossas decisões prévias à geração de um novo ser humano, o impacto dessas decisões sobre esse processo desse desenvolvimento desse ser humano. Nós, muitas vezes, não paramos, não somos educados, não somos orientados para isto, e ao longo da nossa juventude, né, desde a infância, não nos é dito que um dia processo normal é que você cresça, que você venha a ter filhos e que seus filhos, assim como você, poderão ter dificuldades, passarão pelo processo de desenvolvimento. Isso é muito visual. Então, as pessoas sempre estão esperando que nós consigamos aprender tudo o que nós vemos. E a verdade é que, inclusive, eu trago também uma atenção para vocês de que o professor, o pai, o mestre, o orientador, ele é exatamente a ponte entre o conhecimento, as informações e o entendimento prático e a concepção da ideia e do conceito do que as coisas são. Então, ele é essa ponte, ele é que faz essa liga. E muitos pais não entendem esse papel, muitos professores ainda acreditam que o seu papel é repassar o conteúdo e verificar se esse conteúdo foi entendido. Mas a grande questão que eu vou colocar aqui é o impacto da responsabilidade, o grande impacto, né, sobre o entendimento e o autocompromisso em tomar boas decisões, em estar envolvido e comprometido com o processo do aprender de outros, sejam eles filhos, sejam eles alunos, sejam eles aprendentes, sejam eles funcionários, né? Todos nós deveríamos ser criados para entender que aprender é vida e é necessário para um bom viver, tá? Vamos lá.
Então, sobre o que nós vamos falar? Eu trago para vocês aqui alguns tópicos, né, que eu considerei importantes. Vocês vão ver que realmente as dificuldades, ela é um dos tópicos, ela não é a principal, tá? O cérebro, nossa máquina, né? Como a nossa máquina aprende, o processo da aprendizagem, eu vou tentar fazer algo bem simplificado para vocês, trouxe um esqueminha. O papel da escola e da família nesse processo, como eu coloquei já no início, né? O quanto importante é esse entendimento dessa responsabilidade, tá? Dificuldade na aprendizagem, impacto nas relações, né, e na aprendizagem, e as práticas que apoiam o processo de aprendizagem, ok? E como aprendemos? Olha, vou deixar essa pergunta no ar por enquanto. Como aprendemos? Como é que você acha que você aprende? Você já fez essa pergunta para você? Deixa eu tirar. Você já fez essa pergunta para você? Como você aprende? Como eu aprendo? Eu aprendo melhor escutando, eu aprendo melhor olhando, eu aprendo melhor pegando, eu aprendo melhor experimentando, ou seja, repetindo, reproduzindo aquele conhecimento na prática. Isso é muito importante. Por quê? Porque os pais e a escola tendem a aplicar a ideia do aprender apenas entregando conteúdo, muitas vezes. Não percebe o impacto, por exemplo, das suas próprias decisões. Os pais, todos os seres humanos, aprendem também e, principalmente, vamos colocar assim, pelo exemplo, ou seja, observando, experimentando a sensação que é olhar o outro fazer algo. Por isso que a fala e a comunicação, ela é complementar, mas o entendimento, a percepção, junto com a comunicação, é o que geram o conhecimento. Então, vamos entender neurologicamente o que é o aprender. As alterações funcionais e neuroquímicas, que produzem modificações, por vezes permanentes no sistema nervoso central, são denominadas aprendizagem. Olha que interessante. Então, são as modificações neuroquímicas que acontecem na minha cabeça que fazem com que eu gere e eu agrupe esse emaranhado de construtos neurológicos e que eles é que contêm, né, de certa maneira, as impressões dessa minha vivência. E aí, aprender é um ato de plasticidade cerebral, modulado por fatores intrínsecos e extrínsecos. Isso é muito importante que a gente coloque aqui, porque no começo da minha fala eu falei o quê? O quanto é importante que todos nós, pais, educadores em geral, inclusive os líderes, observem o seu papel e a importância de como eles intervêm nesse processo do aprender, né? Por conta. A gente vai entender um pouquinho mais do como nós temos impacto no aprendizado de alguém, muitas vezes pelas condições que nós criamos, né? Não é só a genética, nós já estamos num momento onde a genética já não é o mandatório 100% das condições e dos resultados esperados sobre um ser humano, né? Em um outro vídeo eu vou falar um pouco sobre epigenética, neurociência e a educação, mas é um outro momento. E aí, a partir desse conceito de aprendizagem, pode-se dizer que as dificuldades para a aprendizagem são resultado de uma falha, seja ela intrínseca ou extrínseca, ou seja, experiências do próprio indivíduo, né, intrínsecas à própria constituição do indivíduo, impressas pela genética deste indivíduo, né, pelo histórico genético deste indivíduo. E aí, é nesse momento que o ambiente, ele tem um impacto gigante. Por quê? Nós vamos entender que durante o processo de desenvolvimento de um indivíduo, lá no seu processo da fecundação, até ele realmente se tornar um indivíduo propriamente, né? Um bebê que você pode pegá-lo, você pode começar a fazer uma intervenção mais direta com ele, desde aquele momento da gestação, da fecundação, ali já existe uma questão de
uma questão em que tuas atitudes podem impactar nesse processo de desenvolvimento desse indivíduo, que, por sua vez, vai gerar no processo de como ele lida com a vida, como ele recebe as informações e essas experiências e aprende. Vamos pensar aqui no construto, né? Eu trouxe para vocês uma imagem, inclusive, gente, eu gostaria muito que esse vídeo, essa apresentação, ela pudesse ser acessível a todas as pessoas, as que não escutam, as que, enfim, não podem visualizar. Por quê? Porque eu imagino que sejam informações importantes. Então, eu vou tentar trazer na minha fala o máximo de informações possíveis que possam conter nas imagens ou nos esquemas que eu estou trazendo para vocês, para que a gente possa transformar realmente esse momento em algo bastante inclusivo, no sentido de que essa informação ela seja entendida de todas as maneiras possíveis, sejam elas visuais, auditivas, ok? E pena que não seja ainda sinestésica, né? Que pena. Porque quem sabe no futuro eu vou poder projetar aqui a imagem, você vai poder, né, em 3D, de alguma maneira, experimentar. Vamos nessa? Então, eu trago para vocês aqui uma imagem com o início da formação do cérebro. E por que que eu trouxe essa imagem? Por que que isso tem a ver com o processo do aprendizagem, com as dificuldades do aprendizado? Simplesmente, após a fecundação do óvulo, com 25 dias, mas não só com 25, porque com 25 dias o tubo neural está formado, mas logo após o processo da fecundação, ou seja, quando o espermatozoide ele atinge a área interna do óvulo e começa o processo da fecundação em si, ali já começam os processos da formação dos primeiros tecidos, as primeiras diferenciações celulares que vão formar esse tubo neural. Então, imagine você que em 7 dias esse zigoto ele vai caminhar nas trompas de Falópio e vai se instalar e vai se fixar no útero. Nesses 7 dias que a mulher nem sonha que está grávida, ela já vem aí um processo de quê? De formação do tubo neural. É simplesmente a estrutura primária do cérebro. E em 7 dias, onde eu não sei que eu estou grávida, eu posso me colocar em situações de risco, eu posso ingerir substâncias tóxicas, químicas, que vão, de alguma maneira, afetar nesse processo desse desenvolvimento do tubo neural. Eu posso passar por um processo de radiação, né, um exame, enfim, eu posso estar me sujeitando a diversas situações que vão gerar impactos diretos, né, que são as condições extrínsecas, vão gerar impactos diretos na formação dessa estrutura primária do cérebro, né? Eu gosto muito de crochê. Agora, imagine, no crochê existe uma máxima, né? Eu gosto muito de usar essa máxima. Uma vez o ponto começando errado, ele vai continuar errado até o final. Mas o humano não dá para você desfazer e começar do zero, né? Por isso que a plasticidade, ou seja, essa modificabilidade, essa manutenção neurológica, essa interconectividade da nossa malha neural, ela é tão importante de ser mantida, dela ser reativada, mantida ativa, bem nutrida, constantemente. E aí, aqui nessa minha imagem, você vai ver o fluxo, né? Onde com 40 dias a gente já começa a perceber uma protuberâncias já demonstrando as áreas do cérebro sendo formadas, ou seja, com 40 dias. Gente, muitas mulheres só vão descobrir que estão grávidas lá pelo 30º dia de gravidez, um mês, quando a regra atrasa. E antes disso, o cérebro dessa criança, que é o maquinário a ser utilizado para o aprender dessa criança, ele já está em pleno vapor de produção, né, de constituição. Então, olha o quanto é, de fato, importante o processo do planejamento reprodutivo, né, do humano, que a gente não dá atenção a isso.
o quanto o histórico dessa mãe, principalmente, que é ela que vai, né, fazer todo o processo de estruturação desse feto, né, de gestação desse feto, o quanto é importante a saúde física, a saúde mental, a nutrição dessa mãe. Então, a decisão de ter um filho, de gerar um novo ser humano, ela deveria, por natureza, ser das questões mais batidas pelo nosso sistema, porque os seres humanos, não são eles que formam o mundo, não são seres humanos que mudam e manejam todo o sistema que nos rodeia, não são seres humanos que produzem, não são seres humanos que criam, que recriam, são seres humanos que tratam, não são seres humanos que lidam entre si. Então, ele deveria ser o foco principal do sistema, né? Como ele é gerado, porque esse princípio da geração humana, ele tem um impacto direto em como esse ser humano vai aprender, como esse ser humano vai desenvolver-se ao longo da vida com esse aprendizado e como ele vai utilizar esse aprendizado, né? Então, é uma questão de segurança, é uma questão de ética, é uma questão econômica, é uma questão de produtividade, é uma questão de saúde, a todo esse processo da gestação. E aí a coisa continua, né? 50 dias a gente já consegue perceber que essa área do cérebro, essa área do que a gente chamaria, né? Nós chamaríamos de telencéfalo, ele já vai começar a se produzir, aumentar de volume, tá? E o que eu quero dizer para vocês é que o cérebro, se a gente imaginar assim, se a gente puder fechar o olho, né, e a gente conseguir imaginar como é que o cérebro ele vai crescendo dentro do feto, é como se eu tivesse aqui uma pequena protuberância emergindo aqui no pescoço, né? E ela vai crescendo para frente e vai curvando. Em um determinado momento, essa estrutura ela vai se dividir para formar os hemisférios e ela vai continuar crescendo até que a última parte, que é o córtex pré-frontal, ele apareça. Ou seja, nós temos aí um primeiro andar, se a gente pudesse, vamos pensar assim de uma forma bem didática, né? Um primeiro andar, que seria um cérebro, uma estrutura cerebral mais ou menos até aqui a área da mandíbula, uma segunda área que vai até a parte superior e uma parte mais da frente, né? A protuberância frontal, que é quando a gente tem a curvatura. Então, o cérebro ele cresce, vai se curvando e vai aumentando de tamanho, tá? E aí eu queria trazer essa informação para vocês, a questão dos dias, né? Então, com 100 dias, a gente tem um cérebro já, né, funcional, né? A gente já tem também a questão da circulação sanguínea, a nutrição desse cérebro, e por isso que o crescimento dele já vai começar a acontecer em alta velocidade, uma velocidade muito maior. Eu trouxe para vocês aqui um esquema, onde nesse esquema eu vou... A minha maior questão de trazer ele para nós é para que a gente possa refletir novamente sobre as decisões que nós tomamos e o impacto dessas decisões na condição extrínseca da formação neurológica desse novo indivíduo, que vai impactar em como ele será como pessoa, em como ele vai aprender, em como ele vai atuar como indivíduo. Então, eu tenho aqui uma imagem onde eu tenho ela dividida em 12 áreas, digamos assim, e aí ela começa, né, uma primeira área denominada como 1, 2, e esses números, gente, são as semanas. Então, na primeira e segunda semana da gestação, nós temos uma plena divisão celular para que ela possa começar esse material que está se dividindo e formando um aglomerado de células, ela possa ir se especializando e ir formando cada parte, né, do nosso organismo. Acontece que, a partir da terceira semana gestacional, a gente já começa a entrar num estado, aliás, desde a primeira, né, como eu vou falando, mas a gente tem aí um período
crítico, considerado período altamente sensível. Para quê? Para defeitos relacionados à questão neurológica, a possíveis defeitos, retardos e falhas neurológicas. E isso vai se perdurar, essa região de sensibilidade, até a 16ª semana do feto. Só depois da 16ª semana do feto é que esse feto vai estar um pouco menos sensível a situações extrínsecas, né, que comprometem essa estrutura. Então, eu vou colocar aqui para vocês, vou trazendo algumas informações de acordo com o que está, né, nesse esquema. E aí essa imagem também me traz o quê? Que ali do meio da 3ª semana até mais ou menos metade, esse finalzinho da 6ª semana, eu tenho uma condição bastante crítica para o desenvolvimento relacionado a questões do quê? Circulatórias, a questão do coração, né? Tudo que é relacionado a essa parte mais de circulação e coração. Então, vejam que infecções, mal alimentação, enfim, contaminações, doenças, agressões físicas, drogas, de todos os tipos, vão impactar nesse período de alta sensibilidade para a formação desse organismo, e específico, no caso aqui do esquema, mostrando que áreas são mais sensíveis a determinados períodos, tá certo? E aí aí ele vai trazer que a partir da 4ª semana, que é quando começa a formar, né, os membros superiores e os membros inferiores, eu começo a entrar no estado de alta sensibilidade para a formação desses membros, que só vai melhorar, só vai baixar essa sensibilidade com a 5ª semana da gestação. Depois eu venho para a questão da fenda labial, né, essa região bucal, onde eu começo ali, o comecinho da 5ª semana começa uma situação crítica, né, para o desenvolvimento dessa estrutura, e ela vai até quase o finalzinho da 6ª semana. Depois eu desço, aí ele vai me dizendo que quando começa ali na 4ª semana também começa o desenvolvimento do nosso aparelho auditivo, e aí é onde pode vir a acontecer a partir mais ou menos do meio da 4ª semana de gestação até a metade da 9ª semana de gestação, eu posso ter ali malformações, né, da estrutura, da orelha, a questão da surdez, e só na metade da 9ª semana de gestação é que eu vou começar a diminuir essa sensibilidade, né, a possíveis agressores que vão impactar. Então, assim, a gente percebe que durante todo o processo de formação deste indivíduo, a depender do que venha acontecer durante a formação de cada área dessa que eu estou comentando, essa criança pode vir apresentar um problema de surdez, ou uma debilidade auditiva, ou uma malformação no aparelho auditivo, né? Se a gente tem aí uma agressão desde as primeiras semanas, pode haver um comprometimento, não só na questão da estrutura dos nossos órgãos do sentido, como também a forma como esses órgãos do sentido se conectam ao nosso sistema neurológico. E aí a gente continua, né? A partir dali do início, finalzinho da 6ª semana, início da 7ª semana, nós temos aí os impactos, a alta sensibilidade na questão da formação dos dentes, dos esmaltes dos dentes, da proteção, né, dos dentes. Nós temos também, no mesmo período, a questão da fenda do palato, né, mais ou menos no mesmo período, e a partir do meio da 7ª semana até o finalzinho, quase o finalzinho da 9ª semana, nós temos a formação da genitálias, né? Então, é um período também onde os pais têm que estar atentos. Então, você vê que o feto ele tem todo um processo, um ritmo de processo da sua constituição enquanto indivíduo, né, de partes críticas. E a teratogênese é uma área da medicina que estuda exatamente isso, quais são os principais
problemas que podem acontecer, né, principais doenças que podem surgir nesses períodos do desenvolvimento do feto, até ele, né, virar um bebê. Então, eu trouxe isso para quê? Para, mais uma vez, trazer a todos nós para o entendimento de que as dificuldades e os transtornos relacionados ao aprendizado estão envolvidos, lógico, um histórico genético, né, uma predisposição genética. Por isso é quando se é feito a investigação sobre o que poderia estar em termos intrínsecos aquela dificuldade. A gente faz uma investigação a respeito do histórico da família e da gestação. É por isso que a anamnese ela é feita desde a família, perpassa pelo processo de gestação, como a mãe estava, o que aconteceu, e que possíveis situações extrínsecas poderiam ter acontecido para acometer aquela criança em que determinado período da vida. Porque tudo isso vai impactar. Uma vez que eu tenho problemas no coração, eu acabo impactando problemas de circulação, irrigação sanguínea do cérebro, como esse cérebro foi nutrido. Então, você vai vendo que o cérebro, ele vai meio que perdurar até a 16ª semana de gestação, em situação crítica, porque tudo isso vai impactar. Uma vez que eu tenho uma má formação auditiva, eu vou impactar no como eu vou receber essas informações vão ser processadas pelo meu cérebro. Se eu estou colocando esse feto numa situação de sofrimento, de desnutrição, durante todo esse período, eu estou afetando a estrutura desse indivíduo, bem como também a sua funcionalidade neurológica. Eu trouxe aqui uma reportagem, né, ela é um pouco, não posso dizer que é antiga, né, de 2017, nós estamos em 2021, né, gente? Mas que traz o quê? Que a recomendação do Conselho de Medicina é que as mulheres pudessem estar tomando ácido fólico, as que pretendem engravidar, antes mesmo da gravidez, né? Uma ingestação aqui, ele recomenda aqui 400 microgramas de vitaminas, elas poderiam reduzir em 75% o risco de uma formação do tubo neural, que eu estou acabando de falar. E não é só, esse estudo foi feito com ácido fólico, mas quantos outros nutrientes são pobres na alimentação, a depender de como é essa educação alimentar, né, dessa mulher, para que ela possa ter estrutura, para que ela possa ter recursos nutricionais para produzir um humano com uma estrutura funcional de todas as formas, né, neurobiológica, biológica em si, física, adequada. O quanto é importante realmente a questão do planejamento familiar. Olha, e a gente não traz isso, gente, nós não trazemos isso para dentro da escola, a gente não fala sobre isso, né? No livro eu fiz um vídeo, eu acho que ficou gravado lá no Instagram, falando, né, sobre o poder do hábito, o livro O Poder do Hábito. E um dos capítulos, ele traz o Paul Ney, que foi o presidente da Alcoa, né, que é referência no mundo em segurança, e que ele, ao ser convidado pelo governo dos Estados Unidos, ele foi tratar o problema de mortalidade infantil trabalhando o quê? A educação alimentar nas escolas, principalmente as escolas agrícolas, né, do campo, onde havia o maior índice de mortalidade infantil. Por quê? Porque a mortalidade infantil, quando ele investigou, estava diretamente ligada ao quê? A baixa nutrição, a baixo conhecimento de como se alimentar, como esses jovens deveriam se alimentar antes do processo reprodutivo. Olha a importância da alimentação, por quê? Porque a alimentação é o nosso tijolinho, né? Você vai construir a casa, você precisa de tijolo. Você faz tijolo de areia, como vai ser essa casa, né? Eu trago aqui para vocês um esquema, né, de um cérebro, e ele vem de uma divisão de lóbulos, né? Esse lobo, nós temos aqui o lobo occipital, o lobo frontal, a área de Broca, lobo parental, lobo ponte bulbo, cerebelo. A ideia aqui não é fazer vocês aprenderem sobre o cérebro, mas entenderem o cérebro em si, até porque essa é apenas uma das muitas divisões que o cérebro recebe.
tá? Nós temos divisões por áreas sensoriais, nós temos divisões do cérebro por questões de nervos, enfim, mas essa é para que a gente possa entender as macroáreas funcionais do cérebro. Então, eu trouxe para vocês que o cérebro, ele cresce como? Ele cresce numa projeção, né? Inicialmente vertical e ele vai curvando. Então, eu tenho ali uma primeira parte do cérebro, eu tenho uma estrutura que eu fiz, não sei se eu vou conseguir mostrar para vocês aqui. Deixa eu montar aqui meu quebra-cabeça, gente. Eu fiz um quebra-cabeça de biscuit e eu quero tentar mostrar para vocês uma coisa. Deixa eu ver se eu consigo mostrar assim, ó. Ó, pronto, aqui o cérebro, né? Então, o cérebro, ele começa a se projetar. Então, eu tenho aqui um primeiro estrutura cerebral, nós temos aqui um cerebelo, que antes entendia-se que era responsável pela questão motora, mas hoje já se sabe que ele está extremamente envolvido também no processo de atenção, e é uma das primeiras estruturas a serem constituídas no processo evolutivo, né, do cérebro. E aí eu tenho essa região que é o telencéfalo, né, que ele vem se constituindo até chegar nessa região mais frontal, que aqui ele chama de lobo frontal, que é onde estão as funções executivas, funções mais reguladoras do comportamento, das tomadas de decisão, decisões, planejamento e tudo mais. Então, se nós pudéssemos, você que não pode ver essa imagem, né? Eu puder aqui pegar na minha cabeça e entender que essa área da minha testa é onde ficam os lobos frontais. Se eu subir a minha mão para o centro da minha cabeça, eu vou ter aqui mais a questão mais dos lobos, a área central, né, e o lobo parental. Se eu descer um pouco mais para trás, eu vou ter o occipital, que é onde fica a área responsável, principalmente na especialidade dela, é a nossa visão. E se eu descer um pouco mais, eu vou chegar ao cerebelo. E se eu vier aqui para as laterais, mais parte superior dos ouvidos, eu vou ter o lobo temporal, ok? Você que tem a sua cabeça, usa a sua própria cabeça, né, para a gente poder entender esse esquema cerebral. Tá? Vamos fazer aqui um modelo, eu trouxe um esquema para explicar rapidamente, lógico que isso é cíclico, uma velocidade, assim, imensa, né, velocidade muito alta, mas seria mais ou menos isso, eu estou aqui, de repente eu recebo um estímulo externo e também interno. Uma sensação, toquei em algo quente, de dentro de mim surge o que? A dor, eu comi algo que não me fez bem, eu estou com algum problema de saúde, eu estou sentindo uma enxaqueca. Então, os estímulos internos e externos acontecem, que são as entradas do nosso sistema mental, né, neurológico. Esse processo, ele vai passar por uma captação e uma absorção, né, uma categorização, um entendimento, e vai virar uma memória, que pode ser de curta duração ou de longa duração. Essa memória tende a se tornar de longa duração quando a gente tem um envolvimento muito alto com a emoção. Daí vocês vão entender a importância que é o afeto, o carinho, o ensinar com amor, com dedicação, com engajamento. E nesse processo de longa memória, de memória longa, quando ela acontece, ela se caracteriza, eu trouxe aqui basicamente duas formas, tá? Episódica e semântica, eu trouxe essas duas para a gente trabalhar elas. Que seria o quê? Que seria realmente a captação do fato, o horário, o local, onde, como as coisas estavam, as cores, enfim. E a semântica é como eu simbolizo isso, como eu vou explicar isso, como isso vai ser expressado, tá? E aí, depois de formar isso, eu tenho uma memória operante, que é a memória de trabalho, onde essa memória de trabalho, ela vai dar respostas motoras. Exemplo, peguei em algo quente, eu tenho um estímulo externo.
senti dor, tirei minha mão. Então, o que é que acontece? Há uma captação dessa experimentação sensorial, há um entendimento de que aquilo ali vai queimar a minha mão, eu já entendo, eu já tenho essa memória, que aí a memória de trabalho puxa isso, ó, você está com a mão em tal lugar, você tem que tirar. E aí eu tenho uma resposta motora, que às vezes é um pensamento e às vezes também pode ser um comportamento. Gente, isso aqui é muito simplificado, tá certo? Mas é para a gente ter mais ou menos uma ideia de como a coisa funcionaria. Então, se eu faço isso repetidas vezes, eu reforço essa memória de longo prazo. E aí eu quero trazer um outro esquema para vocês, onde, com o reforço do aprendizado, com a repetição de determinados estímulos positivos ou negativos, o cérebro ele vai se formatando. Então, você é as suas memórias, você é o que você aprendeu. Por isso que é tão importante que nós observemos a qualidade desses estímulos, a qualidade desse ambiente, dessa condição extrínseca que eu estou permeando o meu cérebro, né? Então, eu tenho aqui, né, o Donald Hebb, ele traz no livro dele, Organization of Behavior, uma publicação relativamente antiga, né, mas a gente sabe que foi aí que deu o boom, né, da neurociência, a partir de 1949, onde a gente começa a entender que quanto mais eu estimulo o meu cérebro, olha aqui, mais ramificações esse cérebro vai desenvolver. Quanto mais ramificações, mais possibilidades. Imagine você tem uma estrutura e você resolve desenvolver uma ponte. Olha quantas possibilidades. Você tem uma cidade e outra, você faz uma ponte. Então, olha quantas possibilidades começam a surgir de translados, pessoas entre cidades, é, como é que diz? Mistura de culturas, trocas de experiências, ampliação do comércio, o quanto isso vai ampliar, inclusive, o surgimento de uma outra ponte, de novas estradas, o quanto vai haver melhorias econômicas. Gente, o mundo repete, o planeta, nós reproduzimos o que acontece dentro de nós, os nossos movimentos naturais. Olha como a natureza é linda. Então, os nossos movimentos naturais, como a natureza atua em nós, ela vai, de alguma maneira, nós vamos expressar também na nossa rotina. Então, quanto mais estímulos eu tenho, mais ramificações eu tenho, mais novos estímulos, porque esses neurônios, esses axônios, né? Esses dendritos, eles vão fazer o quê? Eles vão se conectar a outros milhares, vários outros neurônios, tá certo? E aí vamos continuar. E agora vamos trazer o papel, né? A escola e a família compartilham de funções sociais e políticas educacionais na medida em que contribuem e influenciam a formação do cidadão. Rego 2003. Gente, a escola e a família, mais do que nunca, deveriam ser parceiras diretas no processo de aprendizado. Antigamente, os pais, lógico, enviavam seus filhos para as escolas, porque lá se detinha o controle das informações, os conteúdos, os livros, né? Ou seja, os nossos artigos de conhecimento encontravam-se na escola. Os detentores do conhecimento estavam na escola, muitas vezes. E isso mudou. A internet agora está à mão. Eu faço um clique e descubro livros, eu posso ler livros, eu posso escutar livros de neurociência em inglês, em francês, eu posso acessar o conhecimento de diversas maneiras. E a escola continua ainda num processo lento de colocar ainda como um fluxo, um conta-gotas de conhecimento para as nossas crianças, com medidas específicas e padronizadas para cada período do desenvolvimento da criança. E muitas crianças não vão receber aquele conteúdo daquela maneira e vão absorver plenamente, outras vão absorver muito rapidamente, outras não vão se interessar pela forma que aquele conhecimento está sendo medido, outras vão receber e vão ficar naquilo. E aí, o que eu trago para essa aula
muito mais do que as informações que você pode acessar a qualquer momento. Todas essas informações, inclusive no final, deixam uma bibliografia. Todas essas informações, você pode acessar, tudo isso que eu estou falando para vocês, você pode acessar em qualquer lugar, de diversas maneiras, por livros, artigos, em revistas, podcasts, né, e tudo mais. Mas a questão maior aqui é nós gerarmos uma reflexão desse processo do aprender, né, do quanto ele é plural, do quanto a escola e a família deveriam estar unidas para que o conhecimento desse humano, desse indivíduo, ele fosse constituído de uma maneira eficaz em termos de aplicabilidade, contextualização, o quanto esse conhecimento ele deveria estar alinhado à realidade de cada um, e ser indivíduo é também perceber as suas particularidades, as suas necessidades intrínsecas, e respeitar isso certamente faz com que esse indivíduo seja mais empoderado, seja mais autocrítico, seja um indivíduo mais feliz, né? O sistema deveria estar preocupado com isso também, né? Então, a família e a escola emergem como duas instituições fundamentais desse processo, né? Desencadear realmente o processo evolutivo, atuando de uma forma propulsora ou inibidora, porque, a depender da qualidade dos estímulos, você teria aí uma criança que ela não evolui, mas ela não evolui na capacidade que ela poderia evoluir. E quando um ser humano ele não evolui, quem perde somos todos nós, não é só esse ser humano, tá? Então, a escola é um espaço de aprendizado, interação psicossocial, por quê? Porque essa relação que nós já entendemos, que essa relação, quanto mais rica, quanto mais riqueza há nesse meio extrínseco de experimentação deste humano, mais processos neurobioquímicos acontecem na cabeça desse humano, mais potencialidades surgem em termos de conhecimento, de conectividade, de pensamentos, de insights, né? E isso também é flexibilidade, isso também é potencial de produtividade, né? Então, esse ser humano, ele acaba se tornando um ser humano mais capaz, né? Potencialmente mais capaz. Por isso que é tão importante o universo da escola. E quanto mais plural ele quanto mais culturas divergentes existir nesse espaço, mais rica é essa interação. E quando o indivíduo está em contato com outro indivíduo, ele consegue até se perceber mais, porque ele olha para o outro e o outro é como um espelho, né, onde eu percebo que eu também tenho braços, eu tenho mãos, eu também me mexo, eu posso correr, eu vejo possibilidades a partir do outro e trago essas possibilidades para o meu universo. Mas a criança deveria, na escola, estar sendo desenvolvida para pensar criticamente, questionar e intervir na realidade. Mas a gente sabe, nós sabemos que o universo da escola ainda é um universo pragmático, né? Você tem que sentar e fazer silêncio. Por quê? Porque nós temos aí 20 alunos dentro de uma sala, muitas vezes no mesmo padrão de idade, onde até os questionamentos são difíceis, porque realidades diferentes, né? Tem uma metodologia, acho que é Waldorf, né? Que coloca crianças de idades diferentes. Eu acho isso muito rico. Por quê? Porque essa pluralidade, essa diferenciação de experiências faz com que eu olhe, inclusive, para o outro e ele diga, olha, essa matemática que você está aprendendo, eu uso assim. Ai, é para isso que eu vou aprender matemática, é para isso que eu estou aprendendo português. Então, amanhã eu vou falar assim, amanhã eu vou ler dessa forma. Então, quer dizer, a criança hoje ela está imergida num processo onde ela está recebendo informações, muitas vezes ela não sabe nem para que vai usar aquilo. E quanto mais simbólico é o conhecimento, mais emocionalmente ele será impresso na nossa estrutura neurológica. Então, o professor não ensina, mas arranja modos da própria criança descobrir, né? Cria situações e problemas, Jean Piaget. Ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as possibilidades para a sua própria produção ou a sua construção. Paulo Freire. Se a educação sozinha não transforma a sociedade, sem ela tampouco a sociedade muda,
novamente, Paulo Freire. Gente, eu gosto muito do Paulo Freire, porque, assim, para mim, a máxima maior, né, do maior paradigma que Paulo Freire nos traz, é o quanto importante é aprender e como vamos utilizar isso. Para que aprender? Para que aprender? Se aprende para o quê? O aprendizado ele tem que ser contextualizado, o aprendizado ele tem que ter tem que ter sentido, fazer sentido, ser usual, né? O papel da família, né, é primordial. Inclusive, eu também gostaria de trazer esse entendimento, né, de que nossa, o nosso desenvolvimento humano, ele começa, em grande medida, nós vimos aqui em termos de estruturação, na família, né? O histórico genético familiar prediz como esse ser humano vai funcionar neurobiologicamente, né? Fisicamente, comportamentalmente e mentalmente, ele prediz. E aqueles primeiros contatos do primeiro ano de vida desse bebê, esses primeiros estímulos vão gerar um terreno extremamente fértil para que ele possa absorver todas essas outras experiências que vão vindo depois. Então, olha como a família é, de fato, assim, o grande provedor das condições de aprendizagem, né? E aí eu digo, se deres um peixe a um homem faminto, vai alimentá-lo por um dia. Se o ensinares a pescar, vai alimentá-lo toda a vida, né? Ana Isabela. Por que eu trago essas frases, gente? Para a gente refletir, elas em si nos trazem pontas de um iceberg de como nós deveríamos atuar com os nossos filhos, né? A questão do ensinamento, da permissão da experimentação, né? A questão dos limites, das rotinas, quer dizer, um pequeno laboratório de como o mundo de fato funciona, né? A educação do homem começa no momento do seu nascimento. Antes de falar, antes de entender, já se instrui. Olha que interessante, gente, Jacques Rousseau. Veja, isso é um conhecimento, ó, muito antigo. E nós vimos que desde lá do embriãozinho, à medida que ele vai se desenvolvendo, nós vimos lá, né, a questão da formação auditiva ali a partir do quarto mês, quinto mês, a criança já está escutando, a gente já tem um pseudocérebro formado, a gente já tem sinapses acontecendo, a gente tem campos de percepção dessa criança, né? A luz que incide na barriga da mãe, a escuridão da noite quando as luzes se apagam, o som da casa, o som dos instrumentos, o som de um irmão, aquilo tudo é estímulo externo acontecendo, e é estímulo que entra e de alguma maneira vai sendo impregnado, né, impresso no cérebro dessa criança neurobioquimicamente. Então ela já está aprendendo. Converse com seu filho na barriga, escute música com ele, converse com ele sobre os alimentos que você vai comer. Tudo isso é válido, tá? Então, a escolaridade, outros fatores que podem, por isso que eu me detive mais aqui a questões relacionadas realmente à casa, porque é muito importante que a gente foque nisso, né, de trazer essa responsabilidade do aprender da criança, dessa constituição deste humano desde o princípio, né? A escolaridade dos pais, principalmente das mães, pois é dela o maior papel de estimulação da criança, né? Culturalmente é assim que funciona. Mesmo as mães hoje trabalhando fora de casa, são elas, na maioria das vezes, que têm a capacidade, inclusive neurológica, de ter uma maior percepção sobre o desenvolvimento daquela criança, de acompanhar melhor cronologicamente o desempenho dela em relação ao contato com o meio, né? O hábito da leitura familiar é importantíssimo. Falei no começo que exemplos movem, né? Exemplos ensinam, exemplos são simplesmente a principal forma de nós todos aprendermos. As condições socioeconômicas, lógico, porque isso interfere em quê? Se a gente tem livros, se os pais têm informações, a qualidade do estímulo, o que se tem de conteúdo estimulante nessa casa, que tipo de valores essas pessoas
transformam, tangibilizam durante o dia em rotinas, a alimentação, condições de saúde e tudo mais. O histórico familiar também, o alcoolismo, eu falei lá no começo sobre a questão genética, a importância, né? Tem uma frase muito bacana, diz, um indivíduo é educado 20 anos antes dele nascer, ou seja, 20 anos antes dele nascer, eu já tenho que estar preparado, seja fisicamente, com relação à minha saúde, educacionalmente, para prover esse indivíduo as melhores condições. A desagregação familiar, né, a questão da separação, aí eu não venho trazer a questão de que pais têm que ficar juntos, mesmo às vezes diante de situações que não são propícias, às vezes realmente é melhor a separação mesmo, mas que tenha sempre o foco naquele indivíduo, né? Houve um compromisso inicial para a geração de um novo indivíduo, então ele tem que passar a ser o foco desse casal, né? As rotinas de estudo, alimentação, e gente, rotina, muito cuidado, né? Eu trabalhei na qualidade durante muito tempo, mexi com ISO, com certificações ISO, enfim, e as rotinas, elas, na verdade, são artifícios estratégicos importantíssimos em tudo, mentalmente, na rotina da casa, na rotina do trabalho, em tudo. Por quê? Porque elas geram fluxo automático, com baixo esforço de energia, inclusive para o próprio cérebro, no sentido certo, no que é esperado. Quando eu tenho que desenvolver um novo hábito, eu começo a gerar rotinas nas quais eu posso controlar os pequenos resultados que elas geram. E aquelas rotinas se repetindo, elas vão reforçar o quê? As minhas estruturas neurológicas, e vão fazer reforços. É como se, para eu passar por uma estrada cheia de capim, eu vou lá ter uma dificuldade. Mas se eu capino aquela estrada e ela fica na terra, a minha dificuldade diminui, eu já posso passar de bicicleta. Mas se eu asfalto essa avenida, então eu posso ir com o carro, eu vou mais rápido. Então, esse movimento que eu estou falando em forma de metáfora acontece também no nosso cérebro. Quanto mais nós reforçamos uma determinada rotina, mais rápido aquela sinapse, aquela informação, ela percorre um processo e acontece. Por isso que quem repete tende a se tornar especialista naquilo, tá? E eu vou trazer aqui as dificuldades, aí você vai dizer, nossa, agora que ela veio falar das dificuldades, pois é, mas todas as dificuldades, na verdade, são efeitos. Elas são efeitos de todo um processo, às vezes, negligenciado. As dificuldades de aprendizado, os transtornos, nós vimos até agora, e eu espero que tenha ficado entendido, que, na verdade, eles são, às vezes, né, são, enfim, uma fatalidade, porque a genética é o movimento da natureza, mas, às vezes, eles podem ser evitados, eles podem ser remodulados, de acordo com o quê? Com os nossos hábitos, com as nossas atitudes, com as nossas ações, tá? Então, uma dificuldade de aprendizado é aquilo que, mesmo depois que eu modifiquei a forma de como a criança poderia aprender melhor, e eu falei, comentei sobre isso, né? Às vezes eu aprendo mais escutando, às vezes eu aprendo mais visualizando, aprendo mais experimentando, né? Apalpando. Então, se eu dou o estímulo certo, entrego a informação de uma forma estimulante, eu gero o aprendizado melhor. Uma vez resolvido isso, mesmo assim a criança tem dificuldades para internalizar as informações, então realmente deve haver uma investigação mais profunda, porque pode haver sim um transtorno do aprendizado, ou seja, uma dificuldade, um movimento ali contrário, né, dificultoso desse processo do aprender, tá? E os fatores que devem ser avaliados? Inicialmente, lógico, né? A gente para pensar. A criança aprende como? Visual, auditivamente, sinestesicamente. Então, eu tenho que observar se esses dispositivos de input, né, de entrada da informação, eles estão ok. Uma coisa é não ter a informação, não ter o estímulo. Outra coisa é eu ter o estímulo e esse estímulo não está sendo absorvido. Então, há aí algo, né, alguma coisa nesse filtro, e pode ser o instrumento da captação, né, um problema auditivo, né, pode ser uma questão visual, as doenças crônicas, por exemplo, as infecções auditivas, né, que complicam a vida da criança, geralmente
crianças pequenas que têm refluxo, né? O leite, muitas vezes, como ele, por ser um alimento inflamatório, tá? Ele pode piorar os processos de otite, né? Eu sei disso por experiência própria, né? Quando eu organizei melhor o consumo de leite na minha casa, as otites sumiram, né? Do pequeno Pedro Lucas. A questão da desnutrição, né? As anemias, enfim, paralisias, problemas cardiopatias, enfim, situações neurológicas, fatores orgânicos, ambientais, tudo isso deve ser avaliado antes de realmente entender que há ali uma questão genética, uma condição estruturada que dificulta de fato a absorção desse conhecimento. Então, eu vou trazer algumas, tá, gente? Minha ideia aqui não era trazer as dificuldades, os rótulos das dificuldades, mas trazer o conhecimento de algumas pessoas que não o têm sobre alguns tipos de os principais, né, transtornos e dificuldades relacionados ao aprendizado que podem fazer parte da sua rotina e você não atentou ainda. A dislexia, né, que ela pode ser auditiva, visual. E aí eu trouxe aqui uma imagem de um cérebro, né? Primeiro, os cérebros, nós temos aqui dois cérebros, como se eles fossem partes assim, vamos imaginar assim, uma lâmina, né? Não vamos imaginar isso. Mas se a gente, vamos assim, hipoteticamente, uma lâmina na altura do nariz, ela vem, continua na horizontal, passando pelo ouvido até o final da cabeça, né? Esse corte, essa seção, que eu não me lembro agora, mas enfim, tem uma denominação quando ela é transversal, né? Enfim, ela é radial, ela vem aqui nessa altura que eu estou falando, na horizontal, e aí o cérebro das pessoas que não têm a dislexia, eles têm uma certa, uma assimetria habitual, e isso faz com que eles trabalhem de formas complementares. No entanto, o cérebro dislexo é como se os dois hemisférios entrassem em competição, né? Eles têm mais ou menos a mesma modulação de entendimento da informação. Então, ele pode vir a ter dificuldades na discriminação do som, né? Simbolicamente, como o som é composto, o que é símbolo, o que é palavra, a questão da retenção da sequência, tá certo? Inclusive, eu trouxe para vocês um comentário do próprio Einstein, né? Albert Einstein, quem não conhece. Quando leio, somente escuto o que estou lendo e sou incapaz de lembrar da imagem visual da palavra escrita. Ou seja, aquelas pessoas que ela sabe a palavra, mas quando ela vai escrever, ela escreve espelhado, ela escreve deixando uma palavra, ela troca letras muito similares, você já começa ali a fazer você já começa a fazer uma observação. Eu tenho uma descalculia, que aí são as dificuldades realmente legítimas em relação a números, matemática, raciocínio, né? Tem pouco manejo das letras, dos símbolos, né? Dos números, a questão da confusão realmente com os números, a desortografia, que é a incapacidade específica da questão mesmo, construção semântica da palavra, né? Ortográfica, e a disgrafia, que no caso seria relacionado à questão mais motora, né, de como a criança escreve, às vezes hipotonicamente, de forma hipertônica, né, com muita força, o traçado pobre, a letra que não é feita corretamente, as palavras que são muito juntas umas das outras, né, tudo isso são indícios comportamentais, né, são manifestações comportamentais na escrita ou no próprio manejo do conhecimento que você pode ir, né, ficando alerta. A dislalia, né, eu trouxe aqui uma imagem, né, do Cebolinha, ele falando, né, a questão do plometo, né, o plometo, ele troca o L pelo R, ou o R pelo L, tá certo? Então, observar as crianças, então tudo isso é o que? À medida que você faz uma boa intervenção, você faz um bom acompanhamento com essa criança, esse cérebro que aprende, ele vai entendendo qual é o padrão, ele vai aprendendo, ele vai
construindo essas rotas desse conhecimento e vai consertando isto, mas é preciso que haja uma intervenção, uma atenção para isso. A síndrome do X frágil, né, que acaba caracterizando o rosto também das crianças que eu tenho, questão do rosto, né, o queixo comprido, a orelha mais protuberante, né, para fora, o QI também, déficit no QI. Nós temos a síndrome de Turner, onde é uma doença também sistêmica, também afeta a questão do QI, principalmente o verbal, também relaciona à matemática, à organização, mas fisicamente também é possível que a pessoa perceba devido à questão de estrutura corporal. Então, assim como na síndrome de Down, o X frágil e o Turner, eles apresentam configurações físicas, tá? Nós temos o déficit de atenção, que é muito conhecido, né? E aí cabe em outro momento a gente falar só dele, né? A mesma coisa do autismo. Eu trouxe aqui 2 imagens, onde essas imagens, elas, né? Uma é PET scan, outra acredito que seja ressonância. E aí, o que essas imagens trazem? Elas trazem, a primeira traz a diferença de, digamos, de estímulos, né, estímulos funcionais, né, como o estímulo está acontecendo na cabeça de uma pessoa com TDAH e uma pessoa normal. É como se, imagina você, uma cabeça, um alto nível de sinapses correndo de um lado para o outro, e alta, intensa movimentação química e elétrica, para uma mesma condição. Então, a gente tem uma pessoa que consegue modular em áreas específicas e a pessoa com TDAH, ela vai ter isso em alta intensidade. Isso, lógico, também vai reverberar onde? Em termos comportamentais, né? Na forma como essa pessoa se movimenta, a questão do não ficar parado, né? Ele não consegue ficar parado, ele não consegue, às vezes, movimenta uma parte específica do corpo. Aquilo ali nada mais é do que uma representação físico-comportamental de um processo mental. Embaixo eu tenho uma imagem PET scan, onde a gente pode observar um sujeito de controle, né, um control subject, e o sujeito com TDAH, onde se observa um volume de massa funcionante neural menor no indivíduo com TDAH do que com o indivíduo considerado normal, né? Gente normal de perto ninguém tá certo? E aí já existe, né, estudos mostrando que a região do córtex pré-frontal, que é onde estão as funções modeladoras, as funções de autorregulação comportamental, elas, né, são mais reduzidas, por isso aí teria, né, uma menor a atividade neurológica. Eu tenho aí também um movimento da área de acúmplice, que é a nossa rota dopaminérgica, que seria a região de modulação do prazer, onde é deficitária também em quem tem TDAH. E aí o reforço, né, a repetição de uma determinada e a intensidade de uma determinada atividade acaba sendo maior, para que essa área entenda que há essa situação, né, essa planificação desse sentimento, né, de saciedade, de prazer. O autismo, né, inclusive tem um artigo, né, deixei um artigo no site da Celon Coach, né, www.celoncoach.com.br, você pode ir lá, tem um artigo bem legal, falando, inclusive, várias características de acordo com a idade da criança, novos estudos, né, sobre o autismo, e é um transtorno relacionado ao neurodesenvolvimento. Existem estudos tentando encontrar geneticamente e a nível de imagem neurológica, padrões que possam ajudar no processo da identificação desse indivíduo. Por hora é muito observacional, né, o comportamento, a questão da comunicação, a dificuldade da interação social, as estereotipias, né, os comportamentos repetitivos, e é observacional. Gente, eu preciso fazer também uma outra observação para vocês, que assim, todos esses transtornos, todas essas dificuldades, elas merecem um processo de observação contínuo,
profissional e permanente por no mínimo aí 6 meses. A não ser que a coisa seja realmente gritante, mas no mínimo 6 meses de acompanhamento, de intervenção. Para quê? Para que a gente possa fazer todas aquelas intervenções que eu comentei antes, que é a questão visual, auditiva, como é que está a saúde dessa criança, a alimentação, o sono dessa criança, as rotinas dessa criança. Está acontecendo alguma coisa em casa? Houve alguma coisa? Às vezes um bullying na escola, às vezes a criança tem uma disfunção fisiológica, às vezes a criança tem um problema de intestino, às vezes a criança tem uma intolerância a leite, tem intolerância a glúten, e o pai não sabe, então são questões que precisam ser investigadas, isso demanda tempo, tempo para observar, tempo para verificar e tudo mais. Eu vou trazer aqui, já para a gente encerrando as dificuldades e os transtornos, a deficiência intelectual, faltou ali um acento no ência, né, intelectual, onde eu vou trazer um relato, né, para vocês, eu vou tentar ler rapidamente, né? O Francis era um bebê mole, pelos 4 meses de idade, ainda não segurava a cabeça. E só se conseguiu manter sentado, sem apoio, depois de fazer os 10 meses. Mas andar, que foi mesmo tardio. Só deu os primeiros passos de forma independente pelos 30 meses de idade, mas não era unicamente a parte motora que estava afetada. Só aos 27 meses é que disse a primeira palavra, embora conseguisse compreender por esta altura, umas outras poucas. Só fez as primeiras gracinhas, como bater as mãos e dizer adeus, né, após 2 anos de idade. Foi pelos 3 anos que aprendeu 2 partes do corpo. Vejam que esse relato, você pode se identificar com uma coisa ou outra da criança, né, traz para a gente a observação do como a criança ela está no seu processo motor, desenvolvimento motor, tá? E a questão motora, gente, é muito importante. Lembra do cerebelo que eu comentei para vocês, que é essa parte aqui de trás, né? Da cabeça abaixo do occipital. Essa região, que é uma das primeiras, né, que vai se formando também junto com o cérebro, né, as áreas visuais, sinestésicas, né, dos movimentos, a parte de percepção de calor e frio, ela vai se formando depois. Mas a área motora eram 2 primeiras a serem formadas, né, a área neurológica que vai cuidar disso, né, e também já se sabe que ela é responsável pela atenção. Então, está ligado diretamente ao processo do aprender. Então, essa criança que já tem uma dificuldade motora, ela provavelmente também vai ter atencional, e essa dificuldade atencional, por sua vez, vai dificultar em como ela recebe os estímulos do meio e transforma isso em reações neurobioquímicas na sua cabeça, tá certo? Então, a deficiência intelectual, ela é uma síndrome do neurodesenvolvimento, ou seja, ela que é uma síndrome do neurodesenvolvimento, quer dizer que ela acontece durante todo o percurso do desenvolvimento do cérebro, apesar de que o cérebro, ele ainda se desenvolve, né, você pode desenvolver, ou seja, você pode aprender durante toda a sua vida, mas entende-se hoje que a questão do amadurecimento, né, dessa finalização dessa estrutura, ela vai ali do zero até, do zero mesmo, né, da fecundação, até os 18 anos, aproximadamente. E aí é durante esse período do neurodesenvolvimento que a ADI aparece, a deficiência intelectual. Regiane, ela pode aparecer depois dos 18 anos? Mas aparecer depois dos 18 anos. Passou toda a vida perfeita, então, gente, não é deficiência intelectual, tá? Tem que ser investigado de outra maneira. Por isso que é tão importante ter colocado isso para vocês. Então, ela gera novamente déficit cognitivo, deficiências funcionais do comportamento, a questão adaptativa. E a coisa mais, assim, perceptível na criança com a deficiência intelectual, onde a deficiência em si, ela também perpassa por quem tem como comorbidade, né? Porque tem autismo, ela pode passar por quem tem síndrome de Down e as outras, né, que nós vimos, todas elas de alguma forma têm um comprometimento cognitivo, ou seja, de como a criança manipula esse conhecimento dentro da sua mente, né? Eu tenho aqui uma tabelinha com várias hipóteses, né, possíveis, foram estudados 11.020 indivíduos, né, com deficiência intelectual, e aí foi visto que traumatismos durante o parto afetaram em grande medida, né, nós tivemos a síndrome de Down, é um dos grandes
das grandes situações genéticas que vão afetar o processo neurológico e trazer a criança para essa condição de deficiência intelectual. As relações da aprendizagem, tá, gente? Pesquisas recentes confirmam, né, que as relações sociais que os alunos desenvolvem dentro da sala de aula, na escola, acabam afetando a aprendizagem. Lógico, né, eu falei para vocês que quanto mais afeto, mais carinho, mais emoção, melhor é esse aprendizado. Por quê? Porque neurologicamente, quando nós somos afetados, né, recebemos esse estímulo, esse amor, nós produzimos substâncias neurobioquímicas, os neurotransmissores dentro do nosso organismo, que potencializam nas fendas sinápticas, né? Imagina que dois neurônios, né? Se você pegar a sua mão e colocar uma mão, como se fosse dar um contatozinho, né? Que agora o pessoal está fazendo isso, né? Na pandemia, fecha a mão e tipo, como se fosse dar um murrinho assim, uma mão na outra. Então, imagina que essas são as fendas sinápticas. E aí os neurotransmissores, eles nada mais são do que substâncias químicas que potencializam que esses processos sinápticos. Então, a serotonina produzida durante em situações de alegria, de prazer, ela potencializa esses processos neurobioquímicos e o aprendizado. A interação faz muito isso. E, detalhe, também eu faço gerontologia e já tem conhecimentos científicos demonstrando que pessoas que têm um histórico de vida de melhor relacionamento, lógico, né? Agora a gente já sabe que isso tem a ver com a estrutura neurológica, como se fosse uma poupança, né, neurológica, ela tem maior plasticidade e ela tem menos propensão a desenvolver problemas neurológicos, tá? Da terceira idade. Por isso é tão importante a relação entre pais e filhos. Trouxe uma frase aqui, né, de Platão, gente, Platão. Eu fiz questão de trazer, ó, não deverão gerar filhos que não pode dar-se ao trabalho de criá-los e educá-los. Então, eu trago de novo a importância, a responsabilidade, né, de pais em relação à educação dos seus filhos, na questão da presença, não presentes, não dar presentes, estar presente, né? Essa é a maior importância. E eu trago um esquema rápido, né, para investigar. Eu sempre estou, os pais me abordam, né, você é neuropsicopedagoga, eu queria tanto, eu estou precisando tanto de uma ajuda para o meu filho, ele está sem estímulo para estudar, ele não está com dificuldade em determinada matéria ou outra. Tem que ter cuidado para não confundir, tá? Dificuldade com a matéria é reforço escolar. Uma vez que o reforço não ajuda, porque às vezes tem crianças, né, que não aprendem como a escola ensina, na velocidade que a escola ensina, tem a questão da capacidade cognitiva das pessoas, há uma variação nisso, sim, tá? Essa interconectividade, essas velocidades de sinapses que acontecem na cabeça da criança, né, no cérebro. Então, há essa dificuldade, é feita essas intervenções, né, o reforço, a mudança da escola, a mudança da metodologia, a forma como a criança aprende, o entendimento de quais são as áreas de interesse dela. Houve melhorias? Sim, se houve melhoria, então é manter a observação, porque aí você vai ter que estar sempre observando que aquela criança, ela tem um processo de adaptação um pouco menor, então ela tende a apresentar alguma dificuldade a depender da condição do meio. Mas se mesmo com as intervenções, as mudanças de metodologia, de escola, reforço não está funcionando, então a gente tem que avaliar a saúde dessa criança. Naquilo que eu falei, a questão das as intolerâncias, a questão da anemia, às vezes um problema de saúde que a criança não sabe, uma diabetes, enfim, tem que avaliar. Observou, melhorou o ânimo da criança, a alegria, porque, gente, o nosso processo neurológico, ele é na direção do se conectar com o meio. Conectou-se com o meio, vivenciou a experiência, essa experiência é transformada em construto neurológico, né? E aí eu faço essa avaliação, encontro as dificuldades, melhora a nutrição dessa criança, melhora o sono dessa criança, coloca a atividade física, provém a questão das relações sociais, o prazer, e mesmo assim, a criança melhorou, se a criança melhorou, gera o acompanhamento mesmo assim, né? Existe um precedente a gente tem que acompanhar. Não melhorou, então, gente, é hora realmente de buscar um apoio especializado. E esse apoio especializado inicialmente, né, um pediatra, um neuropediatra, um neurologista,
buscar o entendimento da escola, como é a rotina dessa criança, quais são as principais dificuldades, como é que está aquilo tudo que a gente vem falando, né? Como é que ela está se expressando com relação aos números, à leitura, à escrita, como é que é o cuidado dela, né, com os cadernos e tudo mais. E práticas que apoiam são jogos que trabalham a memória, a concentração, né, jogos de tabuleiro, jogos de labirinto, jogos da memória, jogos que fazem a criança raciocinar a matemática, os números, que mexem com números, tudo isso bacana, né? Atividades lúdicas de pintura, desenho, tudo isso é muito bacana. Mas quando feito a duas mãos, né, com carinho, com o apoio do pai, com a intervenção do pai, é muito, milhares de vezes melhor, tá certo? Então fica sempre a dica em relação a isso. Jogos que trabalham a memória e a concentração, e aí eu falo dos eletrônicos também, né? Nós vivemos uma realidade dos eletrônicos, nós estamos dentro desse universo, por que não utilizá-los ao nosso favor? Então, eu tenho aqui os jogos, né? Eu trouxe para vocês alguns, né? Caixa certa, tudo isso é eletrônico, tá? Memória 360 e o Mahjong, né? Que é um que você vai juntando as pecinhas, você vai unindo as pecinhas parecidas e elas vão sumindo do jogo até que você elimine todas as peças. E outras práticas, né? Realizar atividades interessantes, divertidas com a criança. Gente, tudo que é feito com felicidade, com carinho, com amor, produz sensações maravilhosas. Essas sensações são como colas, né? Super bonds para aquela experiência, né? Experiências boas. Olha como é perfeito, né? Experiências boas propiciam com que essas experiências boas se transformem em memórias. E elas são como créditos para os momentos difíceis, tá? Toda criança deveria, ao receber um não, saber que existe depois o sim, que ao cair, que depois você pode levantar, que ao se machucar, aquilo vai cicatrizar, que o dia é ruim hoje, mas amanhã vai ser melhor. Então, são hábitos, né, hábitos principalmente, primeiramente mentais, que vão fazer com que a educação dessa criança ela seja uma educação mais frutífera, né, literalmente mais frutífera, né, para que ela possa gerar ideias, insights, questões, autoconhecimento, busca, curiosidade, tá? Buscar sempre relacionar as dificuldades momentâneas daquela criança com situações vividas e que foram superadas. Mostrar a questão da superação que eu estou falando, né? Sempre vai existir um dia melhor, dias ruins, depois vem dias bons. Permitir que seja construído um ambiente adequado às necessidades do seu filho, de acordo com o perfil dele, né? Para que ele se sinta realmente apoiado, evitar as comparações, não deixe que ele determine um único local para estudar, evite criar os enrijecimentos de rotina, né? Trabalhe uma rotina de uma forma em termos de fluxo, mas sempre lembrando da adaptabilidade, a flexibilidade cognitiva, na capacidade da gente se reinventar, mudar, fazer de uma maneira diferente, ela faz parte do processo criativo de desenvolvimental dessa criança. Inclusive, isso também vai impactar onde? Na empatia, que é a capacidade da criança olhar para o outro diferente, dela perceber as diferenças, né? A mediação com carinho, o envolvimento com objetos, né, que ajudam no processo, como eu falei, os jogos, né, lúdicos, coloca a cenoura à frente dos desafios, né, a questão das recompensas, né, é sempre bacana trabalhar as recompensas, mas muito mais no âmbito meritocrático do que competitivo. Por quê? Porque é muito melhor você ensinar a criança que ela, ao agir, aquilo tem consequências, e quanto mais no processo positivo, melhores são as consequências, do que, tipo, para você ter isso, você tem que fazer isso, tipo, toma lá da cá, né? É ação e reação, sim, mas no sentido de que quanto mais esforço, mais resultados melhores eu tenho, né? Quanto mais eu antevenho, quanto mais eu penso numa situação em consequências, mais propício eu estou a acertar. Isso você vai estar trabalhando que as regiões frontais, né? A gente vai ter uma outra aula só sobre funções executivas. Valorizar as pequenas vitórias, é muito importante valorizar isso. Você lembra daquilo que você fez? Gente, quantos de nós não gostamos
de reforços positivos, de feedbacks positivos, de reconhecimento. Quantos de nós, gente, por isso que o autoconhecimento é tão importante, é preciso que a gente busque em nós tudo que nos faz bem, é bíblico, né? Fazer pelo outro que gostaria que fizesse por você. Então, nós, enquanto pai, nós temos uma responsabilidade muito grande, porque nós passamos pelo processo da infância, nós sabemos as nossas dificuldades, são iguais? Não, mas geneticamente há uma predisposição a ter os mesmos filtros mentais, a mesma forma de ver a vida. Então, é muito importante que a gente lembre sempre disso, procure buscar esse autoconhecimento para ajudar a outra criança. E nesse movimento exemplar, ensinar a criança a fazer o mesmo com as outras pessoas, né? E procurar apoio profissional para contribuir significativa também com esses processos, tá certo? Eu deixo aqui para vocês as bibliografias, né? Foram muitas bibliografias, depois você pode dar um print aí, procurar, eu quero ver esse livro, eu quero ver aquele. São algumas, essas aqui, outras mais, eu utilizei para fazer este material, para trazer o conteúdo, para somar. Espero que você tenha gostado, e eu vou encerrar com uma última frase. Eduque as crianças para que não seja necessário punir os adultos. Pitágoras, vocês já viram que eu gosto muito de filosofia, também gosto de filosofar. E fica o meu grande obrigado por esse tempo que você ficou aqui comigo. Muita gratidão pela sua atenção. Espero que eu tenha verdadeiramente contribuído com esse conhecimento. Quem não vai poder me escutar, né? Eu tentei falar assim de uma maneira inteligível, mas pode estar lendo o material, porque a ideia era essa, né? Era fazer uma troca visual, auditiva também, tá bom? Muito obrigada pelo seu tempo. Sou, assim, imensamente grata por essa oportunidade que a internet nos traz, né? De gerar essa troca de conhecimento. Feliz demais por isso, né? Por estar nessa época e ter essa oportunidade. Espero que você tenha gostado. Se você curtiu o vídeo, né? Parece assim clichê, mas dá like. Por incrível que pareça, eu sempre sou da máxima que tudo que é bom para nós, provavelmente é bom para o outro. Se você está no viés da justiça, do carinho, do cuidado com o outro, então provavelmente você vai estar contribuindo com o outro. E se você acha que isso pode ajudar alguém, encaminha, fala para a pessoa, aí, tipo, não, eu não gostei da voz, né? Eu não gostei da voz dela, não gostei da forma como ela fala, tem muito disso. Outro aprendizado que eu tiro para você: todo conhecimento é válido, e você tem que encontrar as formas de tirar dali, de extrair dali o que é benéfico, o que te cabe, tá? Entrego esse conhecimento com todo carinho, espero que realmente eu tenha contribuído. Fique com Deus e até uma próxima. Tchau, tchau.